Salve Maria, o tema aqui, onde os católicos encontraram base bíblica para adorar Maria e os santos. Augusto Nicodemos vai explicar, né? Em outro lugar, menos na Bíblia. A palavra de Deus é muito clara. Ao Senhor teu Deus servirás, somente a Ele darás culto. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse o apóstolo Pedro no livro de Atos, e não há nenhum nome além do nome de Cristo pelo qual nós possamos ser salvos. A Bíblia é muito clara. Somente Cristo é mediador. Somente Deus recebe a nossa adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás. Os santos da Igreja Católica eram pecadores como vocês e como eu. Eles não podem mediar as nossas orações. Maria, mãe de Jesus, ela não pode mediar orações. Ela não deve receber adoração, não deve receber esse culto que as pessoas prestam para ela. A Igreja Católica tira essa devoção de Maria e dos santos, não das Escrituras Sagradas, mas da sua tradição, dos dogmas dos seus papas. Foram os papas que baixaram os dogmas da Imaculada Conceição. Se você for catar lá na igreja primitiva, Eusébio de Cesareia, você vai ver como Cristo é levado naquela nuvem, como a igreja se comportou. Até hoje está como Eusébio escreveu a patrística, a doutrina católica. Aonde que os católicos tiraram isso? O único mediador da salvação é Cristo. Maria não é mediação da salvação. João Batista não é mediação da salvação, porque é só Jesus Cristo que poderia morrer lá na cruz para mediar essa salvação, essa redenção. E tanto que 1 Timóteo 2,1 fala para orar uns pelos outros. O que é orar um pelos outros? Interceder um pelos outros. Se você catar lá no Velho Testamento, você vê a intercessão de Jó, você vê a intercessão do Miguel Arcanjo com Daniel, você vê a intercessão lá de Moisés ao faraó, você vê a intercessão quando Deus vai querer destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedendo. Interessante. É tradição, é magistério, é escritura. Aqui, é um texto muito distorcido que você está distorcendo aqui, é 1 Timóteo 2,1. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou como resgate por todo, porque tal é o fato de estar no seu tempo, Jesus Cristo, homem, que se entregou por todos, mediando o quê? A salvação, mediando o quê? A redenção, onde? Aqui, ó, essa coisinha aqui que você está vendo, Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, aqui, ó. E João 14, Jesus respondeu, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não passar por mim. Por isso que Cristo ele deixou a igreja. Sob ti, Pedro, edificarei uma igreja fundada sobre o fundamento dos apóstolos. Cristo ele é a pedra. Os apóstolos é a pedra também que edificaram esse edifício, essa igreja. Sob o pastoreio de Pedro, tanto que pregou foi Pedro. 1 Timóteo 3,15, a igreja é o baluarte da verdade, Efésios, o apóstolo Paulo está dizendo, 1 Timóteo 3,15, Efésios 5, 27, uma igreja sem ruga, sem mancha, uma igreja devida, mais santa e irrepreensível, Efésios 4, 5, um só batismo, uma só fé, um só Espírito Santo. E a verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3,10, sujeitou todas as coisas aos seus pés, a visível e a invisível, que tem a autoridade de ligar, que está na terra aqui, a visível, ligar com a invisível. Por isso que Pedro tem o primato da chave. Que interessante. Deus conheceu primeiramente os apóstolos, então já tem uma hierarquia para você chegar até essa salvação. Então você não pode catar o atalho diretamente a Cristo. Você tem que passar pelo corpo místico de Cristo, que é a igreja, e pelos seus membros, para chegar até Colossenses 1,18, Cristo ele é a cabeça. O apóstolo Paulo isso deixa bem claro em Coríntios 12,12 ou Romanos 12,5, se eu não me engano. Que interessante. A Bíblia mostra a intercessão. Aqui, ó. Um único anjo tinha acesso a todas as orações dos santos. Aqui, ó. Apocalipse 8,
3. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um tributo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que oferecesse com as orações dos santos no altar de ouro que está diante do trono. Olha só que interessante. Por que esse anjo tinha acesso? Porque esse anjo está em sintonia com a cabeça, esse anjo está em sintonia com o corpo místico de Cristo, que é a igreja, e com Cristo. E Apocalipse 6. Quando a Tifa carregar, João, tá descarregado. Espera, pai já vai dar o celular para você, tá? Pai tá gravando. Apocalipse 6, 9, ó. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens que imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que era depositário, que são os mártires, clamando, depois de morto. Clamava em alta voz, dizendo: até quando tu, que é o Senhor Santo verdadeiro, ficarás sem fazer justiça, sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? É só que interessante. Fala da Tiffany. Então vai lá, o pai está terminando aqui. Ó, Apocalipse 5, 8. Ó. Quando recebeu o livro, os 4 animais e 24 anciãos postaram-se diante do cordeiro, tendo cada uma cita taça de ouro, cheio de perfume, que são as orações dos santos. Porque Nossa Senhora tem acesso à sua oração? Porque ela está em sintonia com o corpo místico, ela está em sintonia com a cabeça. Que interessante. É isso que os protestantes não entendem. Que isso ele fundou uma igreja, a igreja militante e a igreja padecente, a igreja triunfante, que está em sintonia com a cabeça. Essa igreja é um corpo místico, é uma igreja mística que está em sintonia com a cabeça. Que interessante. É isso que acontece, é intercessão. Você não pode ir diretamente a Deus, porque Deus, o próprio Cristo, deixou o seu corpo místico para você chegar até a salvação. João 14, 6 ali, ó. Então, Jesus é o caminho, mas Jesus deixou o caminho para chegar até ele, que é o corpo místico, a sua igreja, a sua esposa. Deixou sobre ti, Pedro, e te ficaria uma igreja, um pastoreio para te ensinar a verdade, para você seguir a verdade, o caminho. E a verdade será conhecida pela a igreja, Efésios 3:10. Que igreja é essa? É um só batismo, é uma só fé, é um só evangelho, é uma só doutrina, é um só batismo, é um só paráclito, é um só Espírito Santo. E os santos, não, esses santos aqui que eu estou citando aqui, apóstolo Paulo, Nossa Senhora, eles chegaram à perfeição. Só você catar aqui, Hebreus, ó. Hebreus 12. Olha só. Da Assembleia Festiva dos primeiros escritos do livro do céu, e de Deus, juízo universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Quem são esses justos que chegaram à perfeição? Primeiramente, Nossa Senhora. Segundamente, São Pedro, São Paulo, os apóstolos, os profetas. As almas dos justos que chegaram à perfeição. Que interessante. E você catar aqui, ó, quem são esses justos que chegaram à perfeição? Hebreus 6, 12. Aqui e que de longe de vós tornais inexistentes, sejam imitadores daquele que pela fé e paciência se tornaram herdeiro da promessa. Quem são? Você cata aqui Efésios. Como vão conhecer esses santos que chegaram à perfeição? Pela igreja. Como vamos entender a intercessão? Pela igreja. Como vamos entender o pastoreio? Pela igreja. Como vamos entender o verdadeiro caminho, a verdade e a vida? Pela igreja. 10, ó. Efésios 3, 10, ó. Assim, de hora em diante, as denominações e a potestade celeste podem conhecer pela igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina. Então, o verdadeiro caminho, a verdade e a vida está ali. Na igreja, Augusto. Ascensão de Maria e de sua ascensão ao céu. É o magistério católico que fica criando essas doutrinas que não têm fundamento bíblico. Tem sim, ascensão. O Enoque
foi levado para Deus. O corpo de Moisés, Miguel e Satanás estavam disputando uma show. O profeta Elias subiu na carruagem de fogo. Olha só, no Velho Testamento. Imagina então com a mãe do nosso Senhor o que iria acontecer com ela. Que interessante, né? É base bíblica, é dogma bíblico provado na Bíblia. Cadê o resto mortais de Maria? Não sabemos que isso levou ela de corpo e alma. Como levou Elias, como levou Enoque, 5:24. A protestante saiu da Igreja Católica exatamente por não concordar com esse tipo de atitude para com Maria, os santos, purgatório e outras práticas católicas que não têm fundamento na palavra de Deus. Para você catar a patrística Eusébio de Cesareia. Estou estudando um pouco a história, que conta a história lá dos primeiros cristãos. Desde Pedro até o 8º século, você vai entender como a Igreja Católica se comportava, como era pregado, como foi transmitido, como foi anunciado, que era o pastoreio, como era, como funcionava. Eusébio de Cesareia, pai da história, explica. Os protestantes só conhecem 16 séculos, com Martinho Lutero se revoltou contra a igreja, 1700 ali, por aí, 1600, 1700. Para cá eles conhecem a rebeldia, o fundamento de Martinho Lutero, mas esquece a tradição, lá desde o 1º século até o século 8º. Os protestantes desconhecem isso, mas tem uns que conhecem, mas distorcem. A Igreja Católica se comporta até desde o 1º século até agora. Os primeiros cristãos acreditavam em Nossa Senhora, intercessão. Se você catar lá e Velho Testamento, também tem. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Jó acreditava na intercessão. Acho que é Neemias. Não, Neemias não, é... Macabeus. Mostra ali. Purgatório. Os primeiros cristãos acreditavam. Agora o cara vem porque o cara ele é fundador de homens, igreja de homens, que se apartou do magistério, se apartou da tradição. Todos os dogmas católicos, principalmente a ascensão de Nossa Senhora, é base bíblica. É fundamento bíblico, os dogmas. Todos os dogmas católicos não pode ser fora da tradição do magistério. Tradição, magistério e escritura. O que esse cara está falando? Ele é distorcendo. Então vamos deixar a igreja católica, vamos para a igreja deles. Eles têm a verdade, eles conhecem a verdade. Então vamos esquecer o fundamento dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos está errado. Doutrina, magistério, pastoreio, sob tipo de edificar uma igreja. Vamos seguir essas igrejas desses homens, porque o que eles falam, ele está certo. A Bíblia diz que a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Que igreja é essa? Que é um só batismo, que é uma só fé, que é um só Espírito Santo. Efésios 4:5. 1 Timóteo 3:15. É o baluarte da verdade. Colossenses 18. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo místico de Coríntios 2:12. Discute primeiramente os apóstolos. Interessante. Simples. Salve Maria, eu sou missionário Céu Roberto. Apologética católico, né? Para defender a nossa igreja, a nossa amada igreja. Eu estou aprendendo, né? É assim, a gente vai aprendendo, buscando conhecimento. Oséias 4:6, o povo se perde, perece por falta de conhecimento. Então, a nossa solução é conhecimento, buscar. Tanto a distorção desse protestante, buscar a patrícia, para a gente combater mesmo. Glória a Deus, aleluia.